Vamos dar início. Ora, boa noite a todos. Vamos dar início à palestra da professora doutora Clara Saraiva, do ICS, da Universidade de Lisboa, que nos vai falar sobre patrimónios, druidas e natureza, etnografias de um espaço encantado. A autora é investigadora e professora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foi professora convidada na Universidade Nova de Lisboa, na Brown University e na University of California, Berkeley. É vice-presidente da World Council of Anthropological Associations, ex-vice-presidente da International Society for Ethnology and Folklore e ex-presidente da Associação Portuguesa de Antropologia. Pesquisa sobre religião e ritual, nomeadamente religiões afro-brasileiras. É sócia honorária da SPAI. O resumo que ela nos enviou e que eu vou ler muito rapidamente, antes de passar a palavra, diz o seguinte: classificada em 1995 pela Unesco como Património da Humanidade, na categoria de paisagem cultural, por reunir simultaneamente edifícios monumentais e uma paisagem exuberante, Sintra desenvolveu uma aura de misticismo e de ser um local com uma força energética especial. Tornou-se, de facto, um lugar encantado. Sintra é um espaço alimentado pela fama de possuir uma energia mágica especial e, como tal, utilizado por uma multiplicidade de religiões para fins rituais e cerimoniais. Situado em frente ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa, há uma certa noção de utopia e maravilhamento decorrente do seu encanto. Eu peço desculpa de algumas más leituras, mas houve aqui umas interrupções na área onde eu estou a trabalhar. As utopias aí geradas são de naturezas diversas, como veremos, desde a utopia romântica de Dom Fernando II à utopia da exploração dos monges capuchinhos ou às variadas utopias religiosas de religiões nova era que utilizam o espaço para os seus rituais e oferendas, neodruídas e neoxamãs, neopagãos, budistas, afro-brasileiros, etc. Estas utilizações colidem por vezes com a classificação do espaço como património mundial, a gestão feita pela empresa Parques de Sintra Monte da Lua e a exploração exacerbada como destino turístico. Estes aspectos serão analisados a partir do trabalho de campo realizado em Sintra desde 2016, com base na etnografia desenvolvida no âmbito do projeto europeu Era Religion, de desculpem, de É difícil Erita, dizer, não te preocupes. é difícil de dizer mesmo, de É, Heritization of Religion, portanto, a transformação em heritage, em património da religião, of religion, and the sacralization of heritage in contemporary Europe. E do projeto Experience, já é agora em francês, não é? Représentation et appropriation du patrimoine localisé. Les imaginaires culturels face aux émotions et aux vulnérabilités. Le cas des grands sites historiques et religieux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Uh, Foi difícil porque havia aqui um bocadinho de movimento na minha sala. Peço desculpa. Passo a palavra à nossa amiga Clara Saraiva e que muito agradeço porque é começar com chave de ouro as nossas palestras da SPAI 2024. E agora calme, fecho o ok. microfone. Ok. Então, boa noite a todos. Peço desculpa que eu não estava aqui a tentar ver do PowerPoint porque eu cheguei há 3 minutos a casa. Isto foi um dia louco porque a FCT está a pôr toda a gente doida. Está na época de concurso da FCT, e então é assim como a época da caça aos gambuzinos, não é? Andamos todos em reuniões o dia inteiro sem conseguirmos perceber o que é que se passa. Mas enfim, sei lá, vi. Portanto, cheguei a casa há 5 minutos, foi só o tempo de ligar o computador e aqui estou eu. Bom, então. Diz-me só uma coisa, Vítor. Eu já fiz estas palestras há para aí 2 anos, mas já não me lembro quanto tempo é que eu tenho para falar. É meia hora, uma hora? Diz-me só que é pelo. Quer dizer, eu penso que não há nenhum condicionalismo especial, não é? Não, é melhor condicionares-me sim, porque eu falo muito, se Mas eu não depois do mando em travão ninguém. eu Isto fico é a uma falar associação. atrás da minha. Aliás, o anfitrião é o Álvaro Campelo, nosso amigo Álvaro Campelo. Mas eu penso que entre meia hora, 3 quartos de hora ou no máximo uma hora, Ok, depois está bem. temos tempo para haver perguntas Ok, e então respostas. vamos ficar pela meia coisa e fazer 3 quartos de hora, que é melhor, que é para depois termos algum tempo para perguntas e respostas, O não que é? interessa é não ficar pelas meias ideias.
Ok. Isto é, falar à pressa não dá, mais vale devagarinho. Penso Sim, eu. sim. Pois, o problema é que eu falo realmente depressa, mas eu vou moderar-me para falar devagar. Vou falar como se estivesse a dar uma aula no Brasil, que é para falar mais devagar. Pronto. Então, boa noite a todos. O meu nome é Clara Saraiva, já sabem, e tenho estado sempre ligada à APA e a estas associações todas, e esta associação de que o Vítor falou agora, onde eu agora sou vice-presidente, serei dentro de 2 anos presidente, porque o sistema funciona assim, é o World Council of Anthropological Associations, que é uma associação mundial que reúne as associações de antropologia nacionais. E a SPI, se quiser, também pode ser membro. Bom, era só para esclarecer isso. Então, eu sou antropóloga e tenho trabalhado sempre sobre questões ligadas à religião e à morte, sendo que a religião e a morte estão também sempre ligados, não é? Porque têm a ver justamente com aspectos da religiosidade e das tradições espirituais das diferentes sociedades. Bom, então, eu hoje queria-vos falar de um projeto em que eu tenho estado já há vários anos e que gosto muito, porque justamente não tem a ver com mortes, estou um bocado farta de mortes, e que tem a ver com a Serra de Sintra e com Sintra, que é realmente um espaço que penso que a maioria de vocês deve conhecer, um espaço extremamente bonito, nos arredores de Lisboa, e que, como é óbvio, está sempre permanentemente cheio de turistas, porque foi classificado pela Unesco como paisagem cultural em 1995 e, portanto, se Sintra já era um espaço de passeio dos lisboetas, eu como lisboeta lembro-me perfeitamente que a minha família aos domingos era um dos passeios, era ir almoçar a Sintra, não é? Mas o que é facto é que agora nem tantos lisboetas vão lá, porque realmente o espaço está completamente cheio de turistas, porque se já atraía muitos turistas, a partir do momento em que foi classificado pela Unesco na categoria de paisagem cultural, passou a ter ainda mais turistas e, portanto, hoje em dia é realmente assim demais a quantidade de turismo que lá temos e este é justamente um dos motes para a conversa hoje, visto que eu chamei esta conversa Patrimónios, Druidas e Natureza, Etnografias de um Espaço Encantado. Bom, pode-se olhar para Sintra de vários prismas, e eu tenho olhado para Sintra de vários prismas, mas realmente tenho sobretudo olhado para Sintra a partir dos prismas destes 2 projetos em que eu tenho trabalhado, e eu já vou passar a partilhar um PowerPoint com imagens, porque acho que é mais interessante para vocês forem seguindo as imagens à medida que eu vou falando, mas basicamente estes projetos de investigação têm tido a ver com 2 questões que eu tenho trabalhado também ao longo dos anos, que é a questão da religião, claro, e do património. Aliás, eu trabalhava sempre sobre religião, nas várias vertentes da religião, da morte, etc. E foi por causa do projeto europeu que começou, salvo erro, em 2016, que me virei para a questão do património. Porquê? Porque justamente esse projeto, que tem um nome absolutamente complicado e que ninguém consegue dizer, e percebeu-se que não se conseguia, hum, este projeto com o nome complicadíssimo realmente foi um projeto europeu um projeto ao abrigo do programa HERA. HERA é o Humanities in the European Research Area, e foi um projeto são projetos sempre de consórcio, portanto era Portugal, Polónia, Reino Unido, Holanda e Dinamarca, e justamente era um projeto, foi um projeto muito interessante, que terminou já, mesmo antes do Covid. Foi um projeto interessante porque era um projeto em que nós todos, nos vários países, com os vários estudos de caso sobre os quais nos debruçámos, olhávamos para a noção de património, mas sobretudo olhávamos para as tensões e os conflitos entre património e religião. E por isso é que o projeto tem este nome completamente complicado. Eu vou aqui partilhar a tela, que é para vocês poderem ver algumas imagens e poderem ver o título do projeto. Espera lá aí, que isto agora não me aparece aqui. Compartilhar a tela. Porquê é que não me aparece compartilhar a tela? Que estranho. Ah, está aqui, compartilhar a tela. Para vocês poderem ver o nome do projeto assim escrito, que se calhar é mais fácil do que. É mais fácil
do que ouvirem só a mim a dizer o nome ou o Vítor, visto que o título do projeto é realmente complicado. Conseguem ver? Estou a partilhar? Conseguem ver? Ok. Sim, conseguimos, sim, conseguimos. Pronto, então aqui estão a ver o título do projeto em inglês. Realmente era um bocado difícil ter-se conseguir arranjar um título mais complicado que este. O acrónimo era A-Religion, the Heritagization of Religion and the Sacralization of Heritage in Contemporary Europe. Isto, trocado para português, seria a patrimonialização da religião e a sacralização do património na Europa contemporânea, ok? E basicamente, como aqui está escrito em inglês, porque é um PowerPoint que eu usei para um congresso, e como sabem, nos congressos a gente agora apresenta o tempo em inglês, não é? Basicamente, a ideia do projeto era pensar o que é que acontece quando locais religiosos, que são, portanto, locais de prática religiosa e de veneração religiosa, se transformam em património e vice-versa. E quais é que são as tensões e os conflitos de uso, de defesa de espaços, das tais top-down e bottom-up dimensões de que se fala tanto no património, isto é, se o património está a ser gerido por uma instituição que vem de lá de cima e que gere a coisa e que impõe às pessoas essa gestão, ou se ao contrário, essa gestão de património é co-participada e digamos, organizada até pelos diferentes elementos e pessoas e instituições e habitantes da zona, portanto, essas várias tensões, e realmente nós quisemos olhar para estes aspectos em 5 países diferentes, como eu vos disse, mas sobretudo em cada país havia estudos de casos específicos, não é? Portanto, sempre pensando nesta. Espera aí, que eu agora fiz aqui a geneira. Em vez de fazer isto, eu tenho que fazer isto. Eu sou péssima com computadores, por isso. Portanto, todos nós, nos vários países, olhamos para esta questão entre património e religião. O que é património, o que é religião, como é que entram em conflito ou não. E no caso português, nós tínhamos 4 estudos de caso. O de Sintra, de que eu vou falar os mais. Portanto, Sintra é bem fácil, vocês vão ver, é bem fácil perceber essa relação entre património e religião, ou esses conflitos entre património e religião, visto que Sintra foi classificada pela Unesco em 1995 como paisagem cultural, portanto passou a ser um sítio da Unesco, património por excelência, mas ao mesmo tempo Sintra sempre teve múltiplos usos religiosos, não é? Já desde o Neolítico, passando pela Idade Média, pelas várias ordens religiosas que aí se foram instalando, e justamente desembocando, para saltar assim uma série de séculos, desembocando naquilo que acontece hoje em dia, em que as chamadas religiões Nova Era ou New Age, que os próprios New Agers ou as próprias religiões recentes não gostam de ser englobadas nesse saco, mas pronto, estou a metê-las no saco por uma questão de simplificação, mas o que é certo é que hoje em dia a Serra de Sintra é também usada por uma multiplicidade de, eu nem lhe chamaria religiões, digamos espiritualidades diversas, como neo-xamanos, neo-druidas, neo-pagãos, afro-brasileiros, grupos satânicos, etc, etc. Bom, então, como devem imaginar, daí decorrem toda uma série de conflitos e tensões entre o uso patrimonial e o lado todo de património, de turismo, o lado monumental de Sintra, e a gestão que é feita desse espaço pela empresa que gera correntemente o sítio classificado pela Unesco, que é a Parque Sintra Monte da Lua, e os usos religiosos que são dados por essas diferentes religiões. E não só, como vamos ver também, pelos locais, pelos habitantes de Sintra, que não têm necessariamente de pertencer a uma religião. Portanto, Sintra é o exemplo de um espaço que é património, não é? Mas ao mesmo tempo tem tido sempre ao longo da história um uso religioso. O segundo sítio onde nós trabalhámos no projeto é uma espécie do simétrico inverso de Sintra, Fátima. Fátima foi sempre classificada, não é? Surgiu como um espaço religioso, não é? Apesar de sabermos bem também como é que Fátima surgiu e todos os conflitos que houve no início, até mesmo em termos da apropriação mais tardia pelo Estado Novo do fenómeno de Fátima, não é? Mas o que é certo é que Fátima surgiu essencialmente como um espaço religioso, mas que tem, aos poucos, e sobretudo nas últimas décadas, tem-se transformado num espaço, para começar, ecuménico, apesar de haver lados da Igreja Católica que não aceitam esse ecumenismo
O que é facto é que vocês têm hoje em dia hindus, muçulmanos, afro-brasileiros, até jambacoses guineenses a irem em peregrinação a Fátima, à Nossa Senhora, porque é justamente a deusa mãe, a deusa feminina. Portanto, tem esse lado ecuménico. Além disso, Fátima transformou-se também numa espécie de património nacional, isto é, vocês têm, para os católicos e não só, Fátima como algo que, da essência do património em que as pessoas pensam quando pensam em Portugal, e há realmente réplicas mais ou menos fiéis do santuário de Fátima um pouco por todo o mundo. Depois os outros dois espaços estudados foram a Moraria de Lisboa, que é um espaço também muito interessante porque foi submetido ao longo de décadas e de séculos a mudanças, a desconstruções, isto é, mesmo desconstruções no sentido literal do termo, isto é, coisas a serem destruídas, igrejas, espaços a serem destruídos, novos projetos a serem feitos durante o tempo do Estado Novo e não só, e que justamente tem o nome de Moraria, porque está toda a história, não é, de uma zona de Lisboa que era morisco, onde os tais mouros habitariam, os tais derrotados supostamente pelo Afonso de Henriques, não é? Mas o que é facto é que é interessante porque hoje em dia nós temos esta zona da Moraria de Lisboa de novo, de volta nas mãos de grupos étnicos que, como sabem, são sobretudo imigrantes em Lisboa e que são eles próprios, na sua maioria, como eu digo, de tradição religiosa islâmica, não é? Muita gente do Bangladesh, do Paquistão, etc, etc. E o último sítio onde trabalhámos foi Mértola, que é um espaço, como sabem, também de património islâmico no sul de Portugal, onde justamente se faz 2 em 2 anos um festival islâmico e onde a própria Igreja Católica, que foi anteriormente, claro, uma mesquita, tem sido reapropriada por confrarias vindas da Andaluzia e, portanto, é muito interessante. Vocês podem ter uma missa ou um cântico católico a decorrer dentro e lá fora ter pessoas a recitar orações do Corão, etc. Estes 4 estudos de caso foram da responsabilidade de vários colegas meus que trabalharam no projeto, portanto eu era a responsável geral pelo projeto, e trabalhei especificamente sobre Sintra, com alunas minhas, a Roberta Boniolo e a Francesca Di Luca. Em Fátima trabalhou sobretudo a Ana Fedela e a Giula Cavallo, na Moraria o Zé Mapril e a Teresa Costa, e em Mértola a Maria Carneiro da Silva com a Virtudes Teles. E foram realmente 4 estudos de casos muito interessantes. Eu agora vou falar de Sintra apenas porque não temos tempo aqui para falar de todos estes casos, e justamente Sintra, como é óbvio, é de todos os espaços o que eu conheço, porque eu era a responsável pelo estudo de caso de Sintra. E este projeto depois, portanto, ele durou desde 2016 até 2020, e em janeiro, a 20 de janeiro de 2020, nós abrimos uma exposição no Museu da Etnologia, que era para ficar só até outubro, acabou por ficar quase 4 anos, porque veio o Covid, não é? Portanto, o museu foi fechando, abrindo, fechando, e portanto a exposição foi ficando. E vocês, se quiserem, depois no fim eu dou-vos o site, ainda conseguem ir ao site da DGPC, que já não existe, mas ainda existe site, ainda conseguem ir ao site da GPC e conseguem ver a exposição, mas virtualmente. Portanto, tem o catálogo e as coisas todas lá, e a exposição foi toda bilingue, portanto, português e inglês, por causa dos visitantes. E conseguem ver isso. Bom, então vamos lá a Sintra. Portanto, Sintra é realmente uma zona com uma longa tradição de misticismo, um espaço mágico situado, uma serra situada em frente ao ponto mais ocidental da Europa, não é? O Cabo da Roca, classificado pela Unesco, mas justamente que teve sempre ao longo dos séculos uma ocupação religiosa importante. Para além disso, a zona de Sintra pertence ao Parque Natural de Sintra-Cascais, não é? E esse Parque Natural de Sintra-Cascais, parte desse parque faz parte da zona incluída na zona classificada pela Unesco em 1995, ok? E que é gerida pela Parque Sintra Monte da Lua. Não é toda a zona do Parque Natural de Sintra-Cascais, ao contrário, pronto, ok, este PowerPoint não está a dar, já estava à espera, vou passar para outro. Eu vi vários já por causa disso, porque isto às vezes, não sei porquê, falha, e portanto eu vou passar aqui para outro, só um segundo que eu vou parar de compartilhar esta tela e vou passar a compartilhar outra. Deixa-me lá saber se eu consigo aqui fazer isto. É porque às vezes não sei porque os PowerPoints não passam no compartilhar tela, já me aconteceu isto muitas vezes. Deixem-me lá só ver, porque vocês continuam a ver esse.
E eu vou tentar ver como é que eu. Ups, como é que eu consigo agora? Ah, ok, interromper partilhamento. E agora vou para o outro. Ok. Não sei se estão já a ver ou não. Não, ainda não. Ainda não? Então só um minuto, desculpem, espera aí. Espera aí, tenho que voltar aqui ao Zoom. Ai, é que agora não está. Sim, já está, já está. A Clara fechou o seu micro, Clara, sem querer. Ó, Clara, não te estamos a ouvir agora. fechou o micro, Clara. Tem que abrir o micro. Eu estava-vos a ouvir, só que eu não estava a conseguir. Eu sabia que estava Tá muda, bom, mas tá não bom agora. conseguia clicar no botão porque estão tantas coisas aqui abertas. Bom, ok. Tá bom. Agora acho que já. Pois porque é que eu tenho as imagens na minha frente e elas não passam? Eu estou a compartilhar e vocês não estão a ver nada. Não é possível apresentar a imagem. Não me perguntem porquê isto. Nós vemos em miniatura Do eu lado vejo em esquerdo. miniatura do lado esquerdo, sim. Mas deviam ver em grande. Porque é que ele diz que não é possível apresentar a imagem? Não percebo isto. Porque é que... Já me aconteceu montes de vezes. Então a ver, as imagens não estão a aparecer. Isto é absolutamente absurdo, porque ainda ontem eu usei este PowerPoint e quando se compartilha no Zoom, às vezes acontece esta porcaria, que é uma chatice. Deixa-me lá tentar outra vez. É muito chato isto. Eu fico. Detesto estas. Eu detesto. Eu detesto tecnologias que depois não funcionam. Vamos ver se eu consigo através aqui do outro PowerPoint. Eu não percebo porque é que uns. Não, não. Nenhum deles está a mostrar as imagens. Eu não consigo perceber porquê. É sempre que se passa para o compartilhamento de imagem. Porque é Mas que isto... olha, nós recorremos à imaginação. Não, mas eu. Não, quer dizer, eu tenho os PowerPoints feitos para mostrar as imagens e isto é completamente absurdo. Não percebo porque é que os PowerPoints não deixam. Eles estão cá as imagens, mas depois não deixam mostrar as imagens. Porquê? Normalmente aparece, né? Normalmente aparecem as imagens. Não, mas isto já me aconteceu. Todas as imagens que eu tenho aqui dizem que não é possível ver a imagem. Isto já me aconteceu montes de vezes com PowerPoints, apenas quando eu passo para o compartilhar tela nos PowerPoints. Isso pode ter sido algum grupo satânico lá da Sintra. Pode ter sido, mas é que não está. Que chatice, não está a aparecer nenhum. Eu abri todos quando me sentei Mas, aqui. ó, Clara, se tiver ao lado aquela faixa ao lado, a gente vai seguindo pela faixa que está do lado e já vê um bocado, pode explicar. A faixa que está, É um está lá um bocado bocadinho. absurdo. É muito Está lá um absurdo. bocadinho. É muito absurdo porque. Não, porque mesmo na faixa ao lado agora não estão a aparecer, está a aparecer tudo branco. Bem, olha, eu não consigo, isto ultrapassa-me, eu não consigo perceber que eu já usei estes PowerPoints N vezes e nunca me aconteceu esta coisa. Quer dizer, já me aconteceu em alguns PowerPoints, mas é um absurdo completo. Não... Deixem-me lá só tentar aqui abrir outro, porque este não dá. Há aqui uma pessoa a sugerir que que lhe envies o PowerPoint. Como é que eu envio um PowerPoint? Por PDF, E que ela, como é que é o nome? E qual é que é o meio da pessoa? é o João Sequeira. Não, mas qual é que é o meio da O pessoa? e-mail, não tem o e-mail. Está aqui assim no chat. Ai, mas eu não consigo fazer isso tudo ao mesmo tempo, Vitor. Não consigo ver o chat. Já neste momento já tenho não sei quantas janelas abertas. É capaz de me dizer por viva voz o seu mail. Diga? Não é nada. Olá, boa noite. Isso é simples. Tem o e-mail no meu chat, Mas eu não pega em consigo ir ao PowerPoint. chat. Eu não consigo ir ao chat. Peço desculpa, mas eu não consigo ir ao chat. Ok. Então consegue abrir o seu, o seu Sim, já cliente está de e-mail. aberto. É só dizer-me o seu Ok. mail. É só dizer-me o seu mail. JLPB, Sim. Pacheco PB? Branco, sim, PB, Sequeira, PB como BP ao contrário. exato. Sequeira, tudo letras pequenas, Sim. arroba, gmail.com.
Envie-me, eu vou transformar o seu Mas eu- PowerPoint em PDF e Gmail.com. envio. Pronto, olha, isto são PowerPoints que eu já usei centenas de vezes. Eu não percebo o que é que deu agora aqui. Desta Isso. vez não percebo mesmo, mas Eu tento vou resolver. tentar perceber porque estas coisas tecnológicas ultrapassam-me e irritam-me. Não, não vale a pena ficar Portanto, eu irritado. nem vou tentar perceber porque é que isto está a acontecer. Ah, Ele vai passar para PDF. E isso já é capaz de dar. sim, mas eu já, Vitor, eu já usei estes PowerPoints, sei lá, mil vezes não, mas dezenas de vezes, porque é que agora não dá? Não há problema. E entrar em stress é pior. Eu não estou em stress, eu só estou chateada porque queria mostrar as imagens. Bom, não interessa, já enviei. Diz que está enviada. Portanto, pode ser que agora dê. Agora, com certeza, que se eu tentar abrir o PowerPoint, ele já vai dar, porque como eu já lhe enviei assim, isto já vai funcionar, que é só para chatear. Mas pronto, agora enviei. Já recebeu? Só um bocadinho, então. Para fazer um teste, eu vou partilhar eu a minha tela enquanto a Clara fala. Pode ser? Ok. Estão todos a ver, não estão? Sim, Tá, sim. estamos. Ótimo. Então vou só aqui fazer um teste, ok? Meu Deus, isto agora está a dizer alerta de segurança, Não, não, não é comigo. Não é consigo, é comigo. mas está a aparecer no meu ecrã. Tá, ok. Ora bem, estão Já, todos a ver, não estão? Já, já aparece já. Perfeitamente. Então, já. diga-me que eu vou mudando. Ok, então pode passar para o seguinte, que esta parte aqui não interessa de tudo. Pronto, também é próximo. Próximo? Isso, pronto, agora aqui. Então, não, o anterior, por favor. Pronto. Este mapa mostra justamente o Parque Natural de Sintra Cascais com esta zona toda delimitada que foi classificada pela Unesco. Pode passar para o seguinte, por favor? Pronto, e aqui têm o site da Parques Sintra Monte da Lua, que é a empresa que gere esta zona classificada. O próximo, por favor. E justamente Sintra foi classificado como paisagem cultural, uma categoria que foi criada pela Unesco, e Sintra foi dos primeiros locais a ser classificado como paisagem cultural, precisamente porque Sintra, como podem ver aqui nas fotografias, alia a parte natural de que eu estava a falar, o facto de estar em frente ao Cabo da Roca e ser aquela montanha gloriosa, alia isso com, portanto, a beleza natural e a energia mística de estar em frente ao mar, etc., alia isso com toda esta parte monumental que vocês estão aqui a ver, não é? De que, sem dúvida nenhuma, o Palácio Nacional da Pena, que é dos primeiros palácios românticos da Europa, é um bom exemplo, mas o Palácio Nacional também, o Palácio de Monserrate, etc., etc. Portanto, Sintra tem, por um lado, esse lado de energia mística que é usado pelas várias religiões e tem todo este lado de património construído. Portanto, o património, como nós estamos habituados mais a pensá-lo, que é, ou pelo menos as pessoas que não estão metidas nas ciências sociais estão mais habituadas a pensar, que é a questão património, como palácios, castelos, etc, etc. E Sintra tem realmente os dois. E é interessante porque toda esta monumentalidade, claro que foi existindo ao longo dos tempos, porque Sintra, como eu disse, era uma zona que foi basicamente usada desde a Idade Média, desde o Dom Dinis, foi usado pela corte portuguesa como zona, como espaço de recreio ao fim de semana, mas também como residência de verão, não é? Até porque era mais fresco, estava em frente ao mar, etc., mais fresco que Lisboa. Foi também usado como espaço de refúgio das pragas que assolavam a capital, foi também usado como espaço de caça pela realeza e pela aristocracia, e portanto ao longo dos séculos Sintra foi-se construindo enquanto espaço especial.
não só pela parte natural, mas pela parte construída. E justamente quando nós chegamos ao século XIX, 18, 19, Sintra, digamos, chega ao seu ponto máximo, porque Sintra passa, a partir do século XIX, a fazer parte dos itinerários do Grand Tour europeu, portanto, a viagem, uma espécie de viagem iniciática que os jovens da alta burguesia e, sobretudo, da aristocracia europeia faziam como uma espécie de término dos seus estudos, não é? E que a maior parte das vezes versava espaços em Itália, etc., mas que a partir dessa altura do século XIX, no final do século XVIII, princípio do século XIX, passou a englobar também Sintra, portanto, Sintra passou a ser um desses destinos, e justamente se ao longo dos séculos a aristocracia foi sendo atraída para Sintra e, portanto, construindo os seus palácios, muitos deles com o lado religioso, tanto a construção de capelas, etc., claro que a alta burguesia e a aristocracia seguiam sempre os desígnios da corte, não é? Esses desígnios da corte, portanto, utilizando Sintra, fazia com que as pessoas também fossem para lá. Mas claro que foi sobretudo no final do século XIX que Sintra, na segunda metade do século XIX, que Sintra passou a ter o grande defensor de Sintra e o responsável pela construção do Palácio da Pena, tal como nós o conhecemos hoje, e por toda a construção do grande Parque da Pena em torno do palácio e pela florestação da Serra de Sintra. Foi o Dom Fernando II, portanto, o rei consorte da Dona Maria, que veio para Portugal justamente para se casar com ela e viveram juntos vários anos, tiveram 11 filhos, ela acabou por morrer no 11º parto, e o Dom Fernando era da dinastia de Saxe-Coburg-Gotha, portanto aquilo que seria hoje em dia a Áustria, era um romântico por natureza, aqueles príncipes românticos da Europa Central, que se apaixonou por Sintra, e justamente se vocês olharem aqui para a fotografia do Palácio da Pena, não é? Vocês têm uma parte que está hoje em dia continua pintada de rosa, que corresponde ao antigo convento dos Jerónimos, porque justamente no cimo da serra havia um convento dos Jerónimos, como havia outros conventos pela serra fora, e esse convento dos Jerónimos era um convento onde viviam os monges e que foi parcialmente destruído com o terremoto de 1755 e depois abandonado com a extinção das ordens religiosas em 1834, né, na sequência do liberalismo. E, portanto, quando o Dom Fernando veio casar-se com a Dona Maria e conheceu Sintra, apaixonou-se por Sintra e apaixonou-se por este espaço no cimo do monte, mas na realidade só havia aquela parte cor-de-rosa. E o Dom Fernando comprou essas ruínas e resolveu ampliar o palácio para fazer ampliar o convento, na altura só um convento, um pequeno convento, ampliá-lo para fazer desse espaço uma espécie de palácio de fim de semana para a família real. Mas depois entusiasmou-se, foi para ali fora e, portanto, construiu toda a parte que agora está a amarelo e tem aquela parte no meio que corresponde ao Arco do Tritão em azul claro. E, portanto, o palácio, em vez de ficar uma coisa como originalmente ele tinha planeado, que era apenas, por exemplo, transformar o refeitório dos monges numa sala de jantar para a família, etc., transformou-se numa coisa enorme. E o parque à volta também se transformou numa coisa enorme. E o Dom Fernando, como bom romântico da época, tinha aquele gosto eclético, como aconteceu também com o Palácio de Monserrate e com a história da família Cook, que foi quem comprou o Palácio de Monserrate e o transformou naquilo que nós podemos ver hoje em dia. Esses príncipes e esses aristocratas românticos e ricos justamente transformavam os espaços e tornavam-nos uma espécie de repositório de arte. Por exemplo, o Cook no Palácio de Monserrate, que é o palácio que nós vemos aqui em baixo, vemos uma fotografia do Palácio de Monserrate reconstruído, não é? Como ele está agora, mas ele teve durante décadas abandonado e completamente destruído, porque os Cook compraram o Palácio de Monserrate justamente no início do século XX. Ele tinha sido todo, aliás, no final do século XIX, mesmo no final, ele tinha pertencido a outras pessoas que tinham mandado construir. O Cook mandou reformulá-lo e por isso é que ele passou a ter este gosto também muito romântico, mistura entre o orientalismo indiano com cúpulas indianas, com um pouco de um bric-a-brac de estilos, mas muito ao estilo oriental. Mas depois o Cook, justamente como era uma família de industriais têxteis inglesa muito rica, eles durante décadas reuniram dentro do Palácio de Monserrate obras de arte vindas de todo o mundo.
E o mesmo aconteceu com o caso do Palácio da Pena e com o Dom Fernando, que aliás era um protetor das artes e protetor de artistas, e que realmente se dedicou inteiramente a Sintra, e que quando a Dona Maria morre no 11º parto, se apaixona mais tarde por uma cantora lírica, uma cantora de ópera, que a que ele dá depois o título de Condessa, portanto passa a ser a Condessa Dédala, e para quem ele manda construir este chalé, que nós vemos aqui do lado esquerdo, e este chalé está lá dentro do parque do Palácio da Pena e pode ser visitado. Também foi reconstruído porque também ardeu no pós-25 de Abril, numa espécie de uma ocupação selvagem. Bom, mas tudo isto nós aqui vemos, temos o Convento do Cascapuz, temos Queluz, temos o Castelo dos Mouros, tudo isto tem a ver com essa tal monumentalidade patrimonial de Sintra. Pode passar para o próximo, por favor, João. Ok. Esta fotografia justamente era para vos mostrar melhor o Palácio da Pena visto de baixo, de uma perspectiva diferente, em que se vê bem a parte do Mosteiro dos Jerónimos Antiga e depois a parte para a esquerda que não se vê aqui muito bem por causa da vegetação, que foi mandada construir pelo Dom Fernando. O que eu queria mostrar aqui é uma coisa que eu também tenho no PowerPoint, mas acho que era no outro que entretanto deitámos ao lixo, que era o facto de realmente as pessoas hoje, quando pensam em Sintra, tenho estado a falar da parte monumental, mas agora falemos um pouco da parte natural. As pessoas acham que a Serra de Sintra sempre foi assim, extremamente frondosa, cheia de espécies exóticas, etc. Não. A Serra de Sintra tinha realmente alguma vegetação autóctone, carvalhos, basicamente, e pinheiros, mas o resto, quando o Dom Fernando começou esta empreitada de construir o Palácio da Pena, eram rochedos, e aliás, a capa da revista, a capa do catálogo da exposição que fizemos no Museu da Etnologia é uma fotografia de 1902 em que justamente se vê o monte que vai para a Pena só com rochas, praticamente não tem árvores nenhumas. Pode passar para o seguinte, por favor. Pronto, e agora temos aqui algumas imagens. Estão a ver que é importante as imagens, porque realmente dá outro tom à coisa, senão vocês só iam ouvir falar, é um bocado chato. Assim, pelo menos conseguem ver as coisas. Temos aqui alguns dos espaços em Sintra que têm a ver com a parte natural. Portanto, eu primeiro mostrei a parte mental, agora estou a mostrar a parte natural. Portanto, estas paisagens deslumbrantes que se avistam, por exemplo, do Santuário da Peninha, que é um dos santuários que está também numa dos os pontos altos da Serra, incluído nesta zona classificada pela Unesco, e que justamente está aqui o santuário à esquerda, há uma capela de São Saturnino medieval por baixo, e à direita estão as vistas que vocês têm quando estão lá em cima no Santuário da Peninha. Portanto, estão a ver toda aquela zona de Cascais, Guincho e depois o Cabo da Roca. Portanto, tem realmente uma vista deslumbrante. Pode passar, por favor, João. E aqui estão outros espaços. Todos estes espaços são usados justamente pelas várias religiões que usam o espaço de Sintra como espaço místico e especial, e também por outro tipo de utilizadores da Serra de Sintra, porque não há apenas os utilizadores ligados com a questão da religião, há também, hoje em dia, com toda a viragem para a ecologia e para a relação com a natureza, há todo o tipo de passeios que se podem fazer na Serra de Sintra. Há passeios organizados durante o dia, mais atléticos, mais históricos, a contar histórias de Sintra, mas também à noite podem fazer passeios, por exemplo, com o Caminheiro de Sintra, que é um rapaz que organiza passeios a pé na vila e fora, e que vai falando dos vários personagens históricos que têm a ver com a história de Sintra, e depois têm os vários neodruidas, neoxamãs, etc., que organizam passeios, muitos deles à noite, a grande maioria à noite, e que vão a sítios especiais, como por exemplo este aqui, que é a zona perto do Santuário da Peninha, que é o espaço das Pedras Duas Irmãs, e que realmente é um espaço excelente para rituais célticos, góticos, etc. Pode passar para o próximo, por favor. Pronto, e depois temos aqui o Convento dos Capuchos. Ok, o Convento dos Capuchos é outro dos espaços onde começam muitas das caminhadas noturnas, que normalmente começam por volta das 10, 11 da noite e vão até às 3, 4 da manhã. Não se sai do Convento dos Capuchos, porque hoje em dia o Convento dos Capuchos, sendo parte integrante da zona classificada pela Unesco, está vedado, mas não era assim. Ora, o Convento dos Capuchos é justamente um caso extraordinário. Eu costumo dizer que o Convento dos Capuchos é uma espécie de contraste em termos de património e da relação do património com a religião daquilo que nós temos no Palácio da Pena ou em Monserrate.
O Palácio da Pena e o Palácio de Monserrate são os palácios do glamour, da grande aristocracia, da riqueza, das obras de arte lá dentro, de rodos de dinheiro, etc. O Convento dos Capuchos foi construído no século XVII em cumprimento de um voto feito pelo Dom João de Castro, e justamente foi construído como um espaço completamente na oposição do tal glamour e riqueza e deslumbre dos palácios da Pena ou de Monserrate. Isto é um convento pequeno, construído no Vale de Colares, inteiramente integrado na natureza. Aliás, esta zona do Vale do Convento dos Capuchos é considerada das poucas zonas, ou a única zona da Serra de Sintra, em que vocês ainda têm a vegetação original, ok? Portanto, não transformada, não a vegetação que foi lá posta pelos românticos, como o Dom Fernando ou o Thomas Cook, e o Convento dos Capuchos, portanto, tem esta aparência que acho que conseguem ver aqui na foto. A própria estrutura arquitetónica do convento, que é pequeno, tinha apenas 6 celas, albergava no máximo 8 ou 9 monges. Esta estrutura arquitetónica está englobada nos próprios rochedos, nas rochas enormes da zona. Portanto, é uma espécie de Monsanto da Beira, mas transporta para Sintra e transformada em espaço espiritual. Isto é, as rochas, em várias partes do convento, a rocha, os rochedos enormes, fazem parte, são a parede, portanto, são parte integrante. As celas são minúsculas e justamente eram um espaço onde viviam os frades capuchinhos, não é? Da Ordem de São Francisco de Assis, e justamente quando o filho de Dom João de Castro mandou construir o convento para realizar o gosto do seu pai, a seguir o convento foi logo doado à Ordem de São Francisco dos Capuchinhos, e justamente aqui os frades viviam em atmosfera de rusticidade, ligação direta com a natureza e expiação dos pecados. Portanto, aquela ideia muito católica de expiar os pecados, viver na mais humilde pobreza para se atingir o reino dos céus. E portanto, o convento, para quem conhece sabe que se forem lá dentro, percebe-se essa ligação com a natureza e essa vida extremamente pobre, em que vivia-se nas celas os monges não podiam realmente esticar-se porque elas são tão pequenas que só mesmo um anão é que se poderia esticar. A parte da cozinha, portanto, era tudo para albergar no máximo 8, 9 monges, portanto, tudo muito pequeno, tudo muito minimalista, porque justamente a ideia era viver-se aqui em perfeita união com a natureza. Aliás, em muitos textos, este espaço é considerado uma construção divina, no sentido mesmo de uma construção em ambos os sentidos, patrimonial, arquitetónico, mas também religioso, uma construção de perfeita relação com a natureza. Com a natureza e com Deus. Pode passar para o próximo, por favor. Pronto, eu estava-vos aqui a dizer, portanto foi fundado, eu disse século XVII, enganei-me, século XVI, desculpem, 1560. E realmente esta rusticidade e austeridade tem tudo a ver com a renúncia dos prazeres da vida, os prazeres associados com a vida terrena, que é justamente o oposto completo do glamour e da vida faustosa que se vivia nos outros palácios. Portanto, temos assim 2 lados na Serra de Sintra, 2 lados ligados à espiritualidade, ligados ao património, que mostram 2 lados diferentes. Vamos então passar para a questão das novas religiões e ver como é que isto se mistura tudo, património e religiões. Eu só pus aqui neste PowerPoint que está em inglês, eu pus aqui uma chamada de atenção para a questão da confissão. Porquê? Porque havia justamente a tradição de que se alguém fosse em peregrinação ao convento e se confessasse lá no dia da Santa Cruz, que é o dia 3 de maio, teria uma indulgência plenária. Portanto, todos os seus pecados seriam absolvidos, seriam perdoados. Portanto, não sei se isso ainda serve, mas podem sempre tentar. Ok, passamos para o próximo. São mais imagens do Convento dos Capuchos. Pode passar.
Aqui também, portanto, aqui, esta fotografia, sobretudo, vê-se completamente bem aquilo que eu estava a explicar da utilização das pedras enormes como parte das paredes do convento. Sim? Pode continuar, por favor? E depois aqui este é o corredor das celas dos monges, justamente, hiper estreito, e as celas hiper estreitas. Pode continuar? Isto são gravuras justamente do século XVIII, século XIX, das famílias a irem visitar o convento e da rusticidade da relação com a natureza. Pode continuar, por favor? São tudo gravuras da época, estas são século XVII, século XVIII. Pode continuar? Aqui também. Pode passar? Pode passar. Sim, isto aqui é uma citação do Filipe I de Portugal, Filipe II de Espanha, não é? No tempo dos Filipes, que dizia sempre, ou que escreveu algures, isto aparece em todos os escritos sobre Sintra, em que ele dizia, vou traduzir do que pus aqui em inglês, em todos os meus reinos há duas coisas que me dão imenso prazer, o Escorial, porque é tão rico, e o convento de Santa Cruz, porque é tão pobre. O convento de Santa Cruz, porque o convento dos Capuchos é o convento da Santa Cruz dos Capuchos, ok? Pode continuar, por favor, para o próximo PowerPoint. Pronto, isto são mais imagens justamente dessa natureza, dessa paisagem natural originária, que ainda existe neste vale do Convento dos Capuchos. Continuando? Pode continuar. Pronto. Ora, justamente este póster que eu tenho aqui agora é um póster do tempo do Estado Novo, que faz propaganda à Sintra, portanto passamos mais uma vez agora para a questão do património, porque justamente o Estado Novo aproveitou bastante Sintra, não é? Sintra era, por um lado, uma espécie de epítome, de símbolo da nacionalidade, porque Sintra foi tomada aos mouros logo a seguir a Lisboa ter sido tomada, festejou-se no Palácio da Vila o centenário, o centenário, os 500 anos da tomada de Lisboa e também outras datas, e portanto Sintra foi sempre usada como exemplo de nacionalismo, das grandes glórias dos portugueses. Aliás, reza a história que o Palácio da Pena, eu estou a dizer reza a história porque provavelmente nada disto é verdade, são aquelas lendas construídas historicamente, que o Palácio da Pena, que foi do Palácio da Pena, aliás, tenho de explicar melhor, que foi do espaço onde se ergueu o Mosteiro dos Jerónimos, onde depois o Dom Fernando ergueu o Palácio da Pena, portanto, o sítio do conventozinho dos Jerónimos, no cimo do monte, onde mais tarde o Dom Fernando iria mandar construir o Palácio da Pena, que foi aí que o Dom Manuel terá avistado, ou que alguém terá avistado a frota do Vasco da Gama a retornar da Índia, e portanto assim souberam que o Vasco da Gama tinha conseguido ir e voltado, e portanto em agradecimento por esse feito, o Dom Manuel teria mandado erguer o conventozinho dos Jerónimos no cimo do monte, que mais tarde se transformou no Palácio da Pena. Portanto, estão a ver, toda esta história monumental está ligada aos feitos dos portugueses, à glória das descobertas dos portugueses, portanto, a toda uma narrativa, claro, completamente ligada às descobertas e todo este ethos do lusotropicalismo e de feitos coloniais, de feitos, sim, também coloniais portugueses, que foram durante tanto tempo glorificados e que, claro, o Estado Novo usou e abusou. E justamente este póster do tempo do Estado Novo, estão a ver aqui que tem isto é a entrada do Palácio da Vila, e tem aqui várias frases escritas por pessoas famosas a respeito de Sintra. Por exemplo, o Lord Byron, que lhe chamava o Éden Glorioso, Glorious Eden, o Gil Vicente, que falava de Sintra como um jardim do paraíso terreal, um provérbio espanhol, e depois por baixo, por acaso este slide não se consegue ver bem, mas por baixo está Der wahre Garten Glingsors, do Richard Strauss, que justamente também aplaudiu Sintra. Portanto, várias pessoas foram passando por Sintra e por Monserrate, por exemplo, William Beckford, depois o Lord Byron, e todos eles glorificavam Sintra como realmente sendo um espaço absolutamente mágico, maravilhoso, bonito, etc. Pode passar para o próximo, por favor. E justamente aqui, por exemplo, nós temos umas fotografias do início do século, tanto do início da fotografia, do início do século XX.
aliás, está aqui a data, 1927, que é muito interessante. No lado esquerdo está uma fotografia da família real, a Dona Amélia, e à direita estão famílias que são da aristocracia, que justamente faziam visitas ao convento dos Capuchos, ainda, portanto, com aquelas fotografias que apareciam sempre uma lado a lado da outra, que era sempre duplicado. Pode passar para a próxima, por favor. Pode passar. Isto são umas fotografias do convento dos Capuchos feitas por um fotógrafo que fez imensa fotografia lá em 1951, António Passaporte. Pode passar para o próximo, por favor. E por dentro também. Pode continuar. E este é o Senhor do Espaço. O Senhor do Espaço é muito interessante. É uma figura de roca, um santo de roca, que nós levamos para a exposição. Portanto, ele era central na exposição. Quando fizemos a exposição sobre o projeto, tínhamos 4 núcleos, um sobre cada um dos estudos de caso. E o núcleo de Sintra tinha, na parte central, o Senhor dos Passos, que é esta figura, rodeada por uma espécie de painéis, que era uma estação verde de Sintra. Infelizmente, o Senhor dos Passos não pode ficar lá o tempo todo da exposição, porque a Parque Sintra Monte da Lua, que tinha emprestado o santo, requereu o santo de volta, portanto, a exposição deixou de ter o Senhor dos Passos, mas é realmente uma imagem interessante, porque há toda uma história lendária sobre este Senhor dos Passos, porque o Senhor dos Passos existia em Sintra, entrava na procissão do Senhor dos Passos, justamente na Quaresma, mas este Senhor dos Passos parece não ter sido o Senhor dos Passos que originalmente estava no convento dos Capuchos, porque o que aconteceu foi que quando o Thomas Cook comprou o Palácio de Monserrate, o convento dos Capuchos estava agregado ao Palácio de Monserrate, portanto tudo isto passou a ser do Thomas Cook e da família do Cook. E então ele, como bom romântico, como eu disse, encheu o Palácio de Monserrate de obras de arte e também se preocupou em repor um Senhor dos Passos que entanto tinha desaparecido, porque reparem, com a extinção das ordens religiosas em 1834, muitos dos conventos foram saqueados, e este foi um deles, portanto, algumas imagens que lá estavam pura e simplesmente desapareceram. Provavelmente o Senhor dos Passos original, que foi posteriormente substituído por este, que foi aquele que nós usámos na exposição. Pode passar para o próximo slide, por favor. Pode passar, pode passar. Isto é apenas um mapa do Convento dos Capuchos, porque realmente o Convento dos Capuchos foi submetido a uma nova reestruturação, reestruturação não, como é que se diz? A requalificação, um restauro agora há poucos anos. Aliás, o trabalho foi feito durante os anos de Covid. Pode passar para a frente, por favor. E, portanto, aquilo que vocês veem aqui pode continuar. Isto mantém-se porque é a natureza, mas estão a ver aqui, por exemplo, durante o tempo das obras, estava tudo assim um bocado com vedações, etc., para não se poder passar, mas agora já podem visitar tudo. Pode continuar, eu não vou... Ok, pronto, então, pode passar para o próximo slide, eu acho que não há mais nada, mas basicamente isto era um bocado a laia de reflexão, eu já estou aqui a falar há quase uma hora, portanto queria acabar, mas basicamente eu chamei aqui estes dois lados do Convento dos Capuchos tanto da rusticidade e expiação do Convento dos Capuchos versus os palácios gloriosos de Monserrate e da Pena, só para dar dois exemplos, porque realmente é muito interessante e mostra dois aspectos de visão do património e da relação com a religião que também estão presentes naquilo que é o dia-a-dia de Sintra hoje. Quer dizer, por um lado vocês têm a população local que se queixa porque a Parque Sintra Monte da Lua não vedou os espaços, não é? Aliás, foi uma das maneiras de requalificarem. O Palácio de Monserrate estava a cair aos pecados quando começou a gestão, o chalé da Condessa também, e muitos outros espaços, portanto houve realmente um trabalho efetivo de reestruturação e de requalificação do património. Por outro lado, a população local queixa-se porque não podem entrar no espaço onde antes podiam, têm, por exemplo, de dar uma volta enorme por Colares, se quiserem atravessar a vila e depois não podem voltar para trás, etc, etc. E depois tem também, então, o tal lado das religiões de que eu falei há bocado, que são estas novas religiões, que é o que me falta falar agora no fim. Isto é, todos estes novos grupos religiosos, neodruídas, neoxamãs, neopagãos, afro-brasileiros, etc., reivindicam o direito também a usar a Serra de Sintra e também se insurgem contra a empresa que gera a Parque Sintra Monte da Lua, porque justamente acham que
a empresa policia demais, etc. E invocam a liberdade religiosa que existe no país, e existe uma lei da liberdade religiosa aprovada em 2001 e depois uma comissão para a liberdade religiosa criada em 2003, 2004, e portanto invocam essas prerrogativas para dizer não, nós estamos num país de liberdade religiosa, portanto nós podemos conduzir aqui os nossos rituais como os católicos podem conduzir os seus rituais dentro da igreja, não é? Pronto, isto é verdade, só que depois há outras questões, que é, por exemplo, as religiões afro-brasileiras, com que eu trabalho já há 20 anos, têm realmente um problema específico que tem a ver com a ecologia e que é importante na Serra de Sintra, que é, nas religiões afro-brasileiras deixam-se ofrendas para os orixás são os deuses, é uma palavra iorubá, daquilo que é hoje em dia, da zona que é hoje em dia a Nigéria, e esses orixás, esses deuses, requerem ofrendas que são ofrendas de comida, mas postas em pratos, etc., que ecologicamente não são biodegradáveis. As velas que são acesas para os orixás podem causar fogo, também os objetos de vidro ou de outros materiais podem ser maus do ponto de vista ecológico, portanto eu tenho estado a trabalhar com o Parque de Sintra para fazermos prospectos que expliquem isso. E por outro lado, há outros grupos religiosos, como por exemplo os grupos neo-xamanes, neo-druidas, que fazem passeios noturnos sem, em princípio, danificar a natureza. Portanto, por exemplo, há um dos grupos com que eu faço muitas caminhadas, que são caminhadas feitas durante a noite, começam tarde, assim às 10 da manhã, às 10 da noite, vão até às 2, 3 da manhã, caminha-se por trilhos que não são trilhos largos, alguns nem trilhos são, sinceramente. O xamã realmente conhece a Serra de Sintra como a palma das mãos e, portanto, consegue conduzir aquele grupo de pessoas, que depende, às vezes há 10, outras vezes há 20, outras vezes há 5, que vão todos de mão dada por trilhos, porque, em princípio, não se pode acender luzes, não é? Nem do telemóvel, porque justamente a ideia é uma perfeita união com a natureza, não é? Sentir a energia mística da Serra de Sintra e, portanto, como deve imaginar, uma luz de um iPhone não se coaduna nada com a misticidade da Serra de Sintra, portanto, não se usa. E depois há paragens para meditar, para abraçar as árvores, para sentir a terra, portanto, por exemplo, como é que se diz? Como é que se diz em português? Arranhar o chão com as próprias unhas a terra, portanto, há toda uma série de corporalidades ligadas à espiritualidade que são postas em práticas também para se atingir essa tal união com a natureza. E eu estou apenas aqui a falar de meia dúzia de coisas, porque há N grupos a fazerem passeios, a fazerem. Sintra está hoje em dia pejado também de espaços de retiros de yoga, retiros espirituais, etc. Portanto, é isso que eu queria que vocês percebessem, é que, por um lado, Sintra realmente hoje em dia é uma mistura de coisas que vai desde o património glorioso que os turistas visitam, aquele património mental, etc., até este lado completamente espiritual de união mística com a natureza, num espaço especial em frente ao Cabo da Roca, um espaço onde vocês têm, por exemplo, o Templo do Sol e da Lua romano entre a Praia Grande e a Praia das Maçãs, e mais uma série tem o Adre Nunes, há grandes discussões sobre se aquilo é um espaço de funerário, mas o Toldos do Monge era realmente um espaço de cemitério, portanto, de necrópole. Eu, no meu PowerPoint, tinha aqui as fotografias disso tudo, só que no outro PowerPoint que se acabou por mostrar, não sei porque não aparece, mas talvez, deixa-me lá ver se por acaso para obrigasse o Espírito Santo, só para terminar, se eu consigo aqui partilhar a tela, porque se conseguisse era bom, porque assim enviam o Adre Nunes. Estão a ver? O Adre Nunes? Estão? Então pronto, olha, é mesmo magia. Há bocado não conseguia compartilhar e agora estou a conseguir partilhar, vá-se lá saber porquê. Por exemplo, aqui, neste a seguir, tem o Toldos do Monge. O Adre Nunes, está mesmo em frente, quando vocês estão no Adre Nunes, naqueles passeios que se fazem, está-se mesmo em frente ao Cabo da Roca. Portanto, está-se aqui e está-se a ver o mar e o Cabo da Roca. Isto, por exemplo, são alguns dos pósteres dessas caminhadas noturnas de que eu vos falei. O Caminheiro de Sintra, e estão a ver que as temáticas das caminhadas noturnas são sempre magia, sonhos e feitiçaria, convento dos capuchos, a Inquisição, portanto há todo um lado místico e há também o lado, estas são as caminhadas noturnas dos neo-xamanes,
mas têm depois também a Casa do Fauno, que é um espaço que é a sede da OBOD, a Ordem dos Bardos, Druidas e Ovatos. Portanto, é um bocadinho como estarem num livro do Asterix, mas é um espaço onde se organizam justamente coisas muito interessantes, cursos sobre tradições celtas, religiosidades várias, etc. E depois tem, por fim, também, claro, coisas para miúdos, com o Harry Potter, etc. Portanto, há realmente de tudo um pouco. E há aqui, isto que eu também não vos mostrei, porque não passava e agora passa, que são as tais ofrendas afro-brasileiras, como estão aqui a ver, que podem ser realmente complexas do ponto de vista da relação com a natureza. Pronto. E era um bocadinho disto tudo que eu vos queria falar. Portanto, desta multiplicidade de relações e de tensões entre patrimónios, druidas e naturezas. Portanto, neste espaço encantado que é Sintra, e acho que aí toda a gente, desde os neodruidas à Parques Sintra, Monte da Lua, toda a gente concorda que realmente Sintra é um espaço encantado, e é um espaço encantado porque tem uma história de séculos de mistura entre religioso e património, e porque realmente, na história mais recente, foi classificado por uma instituição que torna as coisas sagradas, sagradas do ponto de vista do património, não é? Unesco, mas é interessante porque todo este lado mais encantado, mais espiritual de Sintra, de que eu vos falei agora, das caminhadas noturnas, de abraçar árvores, de sentir a energia sem luz, em silêncio, etc., na realidade é um lado de Sintra que não é visível publicamente para os turistas. Porquê? Os turistas vão para lá de manhã, saem ao fim do dia e de repente Sintra e os palácios e todo o património fica cheio de gente. E a partir do fim do dia toda a gente sai. Porque Sintra, felizmente, acho eu, não tem uma oferta de hotéis e de alojamentos que permita que hordas e hordas de turistas pernoitem lá. Há um hotelzito e há algum alojamento local, mas é diminuto se compararmos com a quantidade de gente que aparece em Sintra todos os dias, não é? São milhões e milhões. Portanto, realmente, felizmente, Sintra, ao fim do dia, de repente, parece outro sítio. E então há uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde do espaço, isto é, um espaço que é uma coisa durante o dia e que é outro durante a noite. E que à noite é justamente é apoderado, ou estes grupos diferentes apoderam-se dele e fazem um uso diferente daquele espaço. E isso é realmente interessante e mostra mais uma vez essas tensões entre património e religião, para além das várias tensões que há com a gestão da Parques de Sintra Monte da Lua, de que eu não tive tempo aqui hoje para falar, mas que são interessantes quer do ponto de vista etnográfico, quer do ponto de vista, eu acho, do estudo do património. E por isso é que Sintra tem sido objeto neste projeto e no projeto seguinte, com a Universidade de Paris-Cergy, o espaço a ser estudado no projeto com a Paris-Cergy. Eu trabalhei sobre Sintra, tenho trabalhado sobre Sintra, mas, por exemplo, a minha colega a Cécile Dostalet de Paris-Cergy tem trabalhado sobre Westminster e outras pessoas têm trabalhado sobre outros espaços de património classificado mundialmente pelo mundo fora, que têm também estas tensões entre gestão, património, religião, etc. Pronto, olha, espero que tenham gostado. Peço desculpa pela confusão dos PowerPoints que eu realmente não percebo, porque agora, por exemplo, o meu PowerPoint estava a passar, não percebo porque é que não passou antes, mas pronto, estou aberta para quaisquer questões que queiram pôr e peço desculpa porque realmente falei mesmo quase uma hora, não chegou bem, foram 50 minutos, com as interrupções tecnológicas. Pronto, agora se calhar podemos interromper eu vou interromper o compartilhamento de tela para podermos ter perguntas e respostas. Ótimo, Vitor. Fica aberto então um pouco do tempo para quem quiser colocar alguma questão à Clara. E eu iniciava já também, só para abrir um pouco as hostilidades com a Clara, porque enquanto mais olhar para um espaço encantado, que talvez seja a proposta romântica, mas ser um lugar sagrado mesmo, não? Mais um lugar sagrado com um espaço encantado, e ver tanto o convento dos Capuchos, o convento da Santa Cruz, que seria talvez mais o original nome dele, não é? Sim, é. Ver como é que estes espaços, a sua relação com dois elementos que estas novas religiões vão se apropriar, que é a questão do Rochedo dos Penedos, que tem feito uma investigação sobre os penedos sagrados, não é? Penedos Sim. sagrados. Há hoje os arqueólogos, os antropólogos também estamos um pouco a entrar por isso, os historiadores, mas os arqueólogos
os grandes monumentos antes dos monumentos, não é? Os grandes catedrais do passado, e certamente que a Serra de Sintra, com todos aqueles penedos que ali que ali estão, não é? Que deveriam criar um impacto da procura desses penedos. Não é por acaso, talvez, que o próprio convento esteja associado a eles, e esses conventos, e esses penedos teriam uma carga sagrada fortíssima de locais de sacrifício, locais Sim. religiosos, não é? E depois a proximidade ao mar, como Finisterre, como disse-me bem a Clara, que seriam esses dois elementos o mais marcante desse lugar sagrado. Em que, por um lado, quando olhamos para estes lugares e vemos, e tenho também do meu trabalho de campo aqui no norte de Portugal, que é uma espécie de vários processos, que é um processo de sobreposição, não é? Que há uma, como é que podemos dizer assim, uma ressignificação, uma substituição, uma sobreposição. Ou seja, os mesmos lugares são ressignificados, são caso das religiões afro-brasileiras, e vão ressignificar os espaços, não é? Há também uma substituição. Eu vejo, por exemplo, locais onde era a Moura, depois é Nossa Senhora, depois é uma santa, ou seja, vão sendo substituídos as padroeiras ou as deusas mães, que colocam sobre certos penedos, certos lugares, há uma substituição, e por vezes há uma sobreposição, ou seja, ao mesmo tempo, verificamos também com a apresentação da Clara, que ao mesmo tempo diferentes religiões, diferentes cultos, diferentes rituais são capazes de sobreporem-se, não é? E usarem o mesmo espaço sagrado de uma forma diferenciada, mas e simultânea. Há uma sobreposição de sentidos, uma sobreposição de usos, e que nos dão toda essa apropriação histórica de lugares sagrados, não é? E quando a Clara falava que aqueles lugares, aquele convento, tinha também o sentido de espiar o pecado, era verdade isso, mas também uma espécie de fuga mundi, fugir ao mundo, Exatamente. fugir ao mundo para fugir, porque de facto eram espaços cuja distância e cuja eh, questão rudimentar essas condições precárias em que viviam as pessoas, não é? E os frades e os monges, era essa fuga mundi, que o mundo seria uma espécie de problema, Sim, não é? era a renúncia aos prazeres terrenos, portanto, viver Exatamente, por mas questão de fugir pecado e para não renúncia. meditar e para estar a contato com o religioso, né? Depois, Sim, mas uma coisa que eu estava só para dizer, não é nada de. Quando falava do Senhor dos Passos como um santo, o Senhor dos Passos é o Cristo, não é? Não é um santo, sim, pronto, ok, é o Cristo, sim. é Sim, só o Senhor dos Passos é o Cristo, mas pois. Mas E é a aí já questão. podemos começar a discutir o que é ser. Sim, não, é só para dizer que de facto não é propriamente da Igreja Católica, não é isso. E é interessante que esta questão da sobreposição e de substituição, quando a Clara falava da Igreja, mesmo da Igreja de Mértola, que era uma antiga mesquita, que antes de ser mesquita era uma igreja paleocristã, não é? Ou seja, há sempre uma substituição. Sim, mas não é, eu não lhe chamaria nem superposição nem substituição, eu chamaria uma reapropriação de espaços e de significados, porque, por exemplo, o que a Igreja Católica mais fez foi reapropriar-se de espaços que antes do cristianismo existiam já como espaços sagrados. E a própria noção de sagrado, pelo menos eu como antropóloga, para mim a noção de sagrado é muito mais lata, isto é, quando eu falo do sagrado que é o património, é porque realmente na nossa cultura ocidental, nós sacralizamos coisas como a Unesco, isto é, o facto da Unesco classificar um espaço torna esse lugar sagrado. Por exemplo, nós chamámos à exposição, e foi muita ideia da minha colega, da Maria Carneiro da Silva, que é uma grande especialista de património, chamámos à exposição Lugares Encantados, Espaços de Património, porque justamente eram todos os 4 lugares encantados à sua maneira e ao mesmo tempo espaços de património. E sem dúvida nenhuma que nos 4 locais onde se fez o trabalho para o projeto isso era verdade, e Sintra e Mértola ainda mais que os outros. Mas o que é facto é que todas estas. Eu realmente tenho. Há 20 anos que trabalho com as religiões afro-brasileiras aqui em Portugal, mas pronto, não me estendi agora muito nisso, não tinha espaço, não tinha tempo para tanto. Mas é tudo bastante complexo, porque todos estes espaços são espaços que mais que religiosos eu chamaria espirituais, e em que as leituras podem ser feitas das mais variadas maneiras, isto é, tanto pode ser feito por um monge que se autoflagelava e que achava que viver naquele espaço rústico em relação com a natureza e a rezar todo o dia, etc., era assim que ganhava o céu, como pode ser olhado agora por uma pessoa que segue uma espiritualidade diferente, sei lá, neo-xamã, neo-druida, neo-pagão, e que acha que justamente
fazer um ritual naquelas pedras que foram, naqueles rochedos enormes, por exemplo, nas Pedras Irmãs, que foram efetivamente usados há séculos, milénios atrás, por outros grupos também para ofrendas e rituais. Quer dizer, eu acho que só mostra que justamente os humanos, nós temos sempre, ou os humanos em geral têm sempre esta atração pelo sagrado, por aquilo que os ultrapassa, não é? Por isso é que nós todos, antropólogos, arqueólogos, damos espaços religiosos, porque realmente eles foram uma constante ao longo da vida, e eu acho que Sintra, ao longo da vida da humanidade, eu acho que Sintra é um bom exemplo disso, isto é, quando a gente olha para as capelas, muito cuidadas dos palácios da aristocracia, e depois olhamos para coisas como o Adro Nunes, ou o Touros do Monge, ou as Pedras Irmãs, percebe-se que há ali um cruzamento de espiritualidades, e hoje em dia as espiritualidades que as pessoas vivem, há todas e mais algumas formas de espiritualidades, não é? Portanto, as pessoas deixaram de estar presas apenas a espiritualidades ligadas diretamente a uma determinada religião, ou uma religião do livro, não é? Portanto, as religiões digamos, mais institucionalizadas hoje em dia, há múltiplas formas de espiritualidade, e essas formas de espiritualidade podem ser individuais, mas muitas vezes são também coletivas, porque as pessoas agregam-se em grupos. Quer dizer, por exemplo, estas pessoas, imaginem, vocês agora na próxima sexta-feira, todas as sextas-feiras há os passeios noturnos do grupo Neodruida. Imaginem que vocês decidem ir fazer uma caminhada e encontram-se lá no ponto de encontro e pronto, vocês vão conhecer toda uma série de pessoas que também foram à caminhada por algum motivo, ou são loucos antropólogos como eu, pronto, mas a maior parte das pessoas não é o caso. A maior parte das pessoas vão porque querem experimentar essa sensação de uma coisa diferente, justamente de viver como uma aluna minha que fez uma tese muito boa sobre o neo-xamanismo em Portugal. Dizia que as pessoas diziam nas entrevistas, as pessoas não querem a vidinha, querem uma vida, isto é, as pessoas não querem a vidinha dos 9 to 5, trabalhar das 9 às 5 num banco ou num escritório, não sei o quê, não. Acham que realmente o mundo ocidental, a vida ocidental está demasiado degradada, que as pessoas morrem de stress e disto e daquilo porque temos uma vida horrível, e portanto que é preciso parar, religar-nos à natureza, e religar-nos à natureza e à mãe Gaia, não é? Como muitos desses grupos chamam, à Terra, e religar-nos à natureza através de um retorno a formas de espiritualidades ancestrais, não é? Porque muitos destes grupos falam dos cultos celtas antigos e do paganismo e não sei. Portanto, que fazendo isso conseguem uma melhor vida e uma melhor espiritualidade e uma melhor utilização das suas energias e uma ligação à energia da Terra-mãe. Eu falei-vos apenas de um micro do que tem Ok. sido o projeto em Sintra, porque há muitas outras coisas, mas pronto, acho Vamos que o dar a João palavra Sequeira vamos dar a palavra ao João Sequeira, que ele tem pois uma era isso que eu ia dizer, o João pergunta. Sequeira está com a mão no ar. Força, João. Boa noite a todos. Não tive a oportunidade de dizer. E obrigado à Clara pela excelente apresentação. Eu tinha aqui uma questão, porque mencionou algo que eu acho que é bastante interessante, que é a complexidade disto tudo. Estamos a ver a parte do património, depois ver a parte dos usos do património, a complexidade, as interligações, o que uns encaram como sobreposições ou reinterpretações, etc. Uma das coisas que eu estava a ouvi-la com muita atenção, e estava aqui a questionar era, e os próprios habitantes de Sintra, as pessoas que moram lá, como é que eles veem isto tudo? Porque, pronto, para nós é muito interessante, nós estamos a ver de fora. Eu não moro em Sintra, moro num sítio místico também, que Lisboa está às portas da Almada. A Almada é assim, é bastante mística também. Uh, e, e pronto, o que é que eu conheço mal de Sintra, só não devo ter ido lá mais do que 5 vezes. E uma das vezes fiz parte de um desses passeios noturnos, Palu, Sintra Assombrada. E na altura fui com a minha mulher, e achámos que ia gente demais ao passeio. Fazia perder um bocado aquela ideia de que é que vamos conectar aqui um bocado com este ambiente.
posso-vos dizer que do passeio, eu e ela fugimos e fomos ver os pirilampos, que era muito mais interessante. Depois acabamos por ver o resto do pessoal, porque já não vimos pirilampos há muito tempo. E pronto, realmente Sintra durante o dia é essa confusão, à noite é essa calma, também já consegui perceber isso. Mas pronto, a pergunta é esta. E os próprios habitantes, o que é que eles acham disto tudo? Não sei se vocês medem o pulso também às pessoas que lá estão, o grupo que lá vive, neste caso. É assim, o passeio que o João fez, a Sintra Assombrada, deve ter sido organizado pelo Miguel Buim, ou então pela Maria João Martinho, um dos dois. Maria João Martinho, terá sido a Maria João Martinho, que ela também faz a Sintra Assombrada. Já Ah, foi, peço desculpa, já foi há bastante tempo. sim, mas só... A pessoa em questão tinha muito boa vontade, mas ela queria passar-nos algum medo e não estava a ter sucesso. Ninguém estava com medo. Ok, Fomos ao Palácio dos Sociais e ela tentou contar uma história assombrada que nós achámos deliciosa. Só ficámos com vontade de conhecer o tal fantasma, nem que fosse só para trocar umas impressões, o que era impossível. ok. Pois Mas, há passeios com esse título organizados pelo Miguel Buim, que é o tal Caminheiro de Sintra, pela Maria João Martinho e pela OBOD, que é a tal Ordem dos Bardos, Bardos, Druidas e Ovatos. E provavelmente, então, se não foi a Maria João Martinho nem o Miguel Buim, foi alguém da OBOD, porque há muitas pessoas a fazerem passeios para a OBOD. E repare que estes passeios, eu gosto mais do neo-druidas, porque realmente é uma coisa, dos neo-xamanos, porque é uma coisa mais mesmo de imersão na natureza, né? E realmente aí não há muita gente e vai ser em silêncio mesmo e pronto, não é nada para meter medo, é uma coisa de relação com a natureza, de abraçar as árvores, arranhar o chão, etc. Mas a sua pergunta sobre os locais, bom, há uma coisa que eu tenho de explicar. Muitas das pessoas que organizam estes passeios e que fazem os passeios, como por exemplo os passeios do andamento de turismo, que são durante o dia, ou o próprio Miguel Buim e outros, são pessoas que elas próprias são de Sintra e são pessoas que adoram Sintra e, portanto, exploram esta veia do misticismo de Sintra, mas porque elas próprias acreditam também nela e porque estão em movimentos como a Obode, etc., que acreditam nisso. É o caso de muitos de pessoas, eu conheço praticamente todos, de pessoas que organizam esses passeios. Muitos são de Sintra, ali da zona de Sintra, e cresceram em Sintra. E justamente têm agora, sei lá, por exemplo, 40, 50 anos e cresceram a poder frequentar os sítios todos de Sintra sem espaços vedados nem entradas a pagar, porque foi antes da existência da Parque Sintra Montalua e, portanto, as pessoas entravam no Castelo dos Mouros e em todo o lado, ou no Convento dos Capuchos, pronto. Tinha coisas boas e também tinha coisas más, não é? Por exemplo, a Associação para a Defesa do Património dos Capuchos foi criada quando um dia o João Rodil, que é um dos historiadores de Sintra, entrou lá e viu que tinha havido uma rave durante a noite, aquilo estava tudo cheio de velas apagadas, mas portanto aquilo podia ter tudo pegado fogo o pouco que havia. E isto foi mesmo antes da criação da Parque Sintra Montalua, portanto criaram uma associação para tentar defender um bocado aquele património, porque infelizmente essas coisas acontecem, né? Agora, claro que para as pessoas que vivem em Sintra, é que as pessoas que vivem em Sintra, por exemplo, aquela zona toda histórica de Sintra, presentemente, infelizmente, como acontece um pouco por todo o mundo, praticamente já não tem pessoas autóctones a viver lá. Quando eu digo autóctones, estou a usar a palavra da antropologia um bocado de brincadeira, porque as pessoas mais de idade que viviam no centro de Sintra ou morreram ou foram desalojadas porque tornou-se tão atraente para o turismo e os preços ficaram tão caros que quem agora compra casas no centro de Sintra são estrangeiros com muito dinheiro, americanos, franceses, etc. E as pessoas portuguesas são muito poucas, e o centro de Sintra está realmente despovoado durante a noite, porque a maior parte dos sítios agora são lojas e são cafés e são restaurantes, e portanto o lado de Sintra que se vê, por exemplo, nós na exposição do Museu da Etnologia fizemos um trabalho grande de recolha de arquivos a nível da Cinemateca, etc. Portanto passávamos um certo de filme, cada um dos núcleos tinha um filme, e o de Sintra tinha justamente imagens do início do século XX, com a feira em São Pedro de Sintra na altura, com as pessoas a transportarem coisas em Sintra, com toda uma vivência em Sintra, que hoje em dia já não existe. Esta que é verdade, mas isto é sempre o problema. Sintra não é caso único, infelizmente, como sabemos. É muito o caso de espaços que se tornam património e que se tornam tão
atraentes do turismo, que o turismo mata a própria galinha dos ovos de ouro, isto é, as coisas tornam-se tão caras que as pessoas locais saem, e eu acho que isso é péssimo, porque depois os espaços perdem também a alma, como as pessoas dizem, não é? Porque deixam de ter essas vivências que eram as vivências do espaço, porque transformam-se e passam a ser uma coisa outra. Quer dizer, eu não diria artificial ou não, e eu sou a primeira a dizer que as sociedades mudam e que os espaços mudam, claro que sim. Mas mata-se um bocado a galinha dos ovos de ouro, porque de repente deixa-se de se ter aquela atmosfera de um espaço vivido para se ter uma coisa que é só vivida pelos turistas durante o dia, ou então por estes grupos de pessoas que ainda que fazem esses tais passeios porque gostam e porque é um bocado a profissão deles também, em muitos casos, mas as pessoas de Sintra, que ainda vivem em Sintra, claro que se revoltam sobretudo com o excesso de turismo e com a falta de cuidado com os vários tipos de património que existem no caso do turismo. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo, João, que talvez perceba melhor. Há uma senhora com que eu trabalho muito, que é a Adriana Jones, que é uma senhora já de muita idade, deve ter 70 e muitos, e ela é presidente de uma associação que é a Associação para a Defesa do Património de Sintra. E tem sido essa associação, por exemplo, que tem impedido que muitas árvores em Sintra sejam por simplesmente derrubadas quando podem ser tratadas, porque as árvores também se tratam, como as pessoas, quando estão doentes. Foi essa associação, por exemplo, que há uns anos já largos, impediu que se fizesse em Sintra uma coisa que ia ser horrível, de todos os pontos de vista, que era fazer um parque subterrâneo, um parque para carros subterrâneo por baixo da volta do Duche. Para já, eu não sou geóloga, mas do ponto de vista geológico aquilo era uma tragédia, porque ia provocar derrocadas, iam partir parte da zona histórica de Sintra para fazer um parque de estacionamento, num espaço que ainda por cima tinha sido classificado. Portanto, depois há estas incongruências. Se você for olhar para o mapa e ver o espaço que foi classificado pela Unesco, toda aquela zona histórica de Sintra, da Vila de Sintra está classificada, exceto uma bolinha em frente ao Palácio da Vila, que corresponde àquele hotel, o hotel o hotel dos anos 60 que está em frente ao Palácio da Vila, que como é óbvio não foi classificado porque não pôde ser, porque não obedecia aos critérios da Unesco para a classificação de património. E realmente estas associações locais têm feito bastante trabalho, estão sempre um bocado em guerra com o Parque de Sintra Monte da Lua e sobretudo com a Câmara de Sintra. A Câmara de Sintra é uma Câmara muito difícil. Reparem, a Câmara de Sintra é uma Câmara enorme, que tem ali a joia da coroa, que é Sintra, mas depois tem todos os arredores de Sintra, Cacém, Amadora, tudo aquilo é Sintra, e é uma zona que é dormitório de Lisboa e onde está uma grande maioria de população migrante, não é? Muitas das vezes não propriamente rica do ponto de vista económico, com uma multiplicidade de formas de vida, religiosas, etc., é que a Câmara de Sintra, por simplesmente, muitas vezes não liga. E depois a Câmara de Sintra tem realmente ali uma oligarquia a gerir a Câmara de Sintra, que faz muita coisa também, mas muita coisa errada eu tenho, pronto, há 10 anos a trabalhar lá, que tem realmente uma forma de ver as coisas que é absurda. Por exemplo, a própria gestão e as pessoas locais insurgem-se contra isso. Por exemplo, a própria gestão da Parque de Sintra Monte da Lua tem ido, como a gente diz em português, de mal a pior. Eu, quando comecei o projeto em 2016, aliás, eu comecei o projeto porque em 2013 o diretor da Parque Sintra Monte da Lua era o professor Lamas, que foi realmente uma pessoa que conseguiu realmente, pode-se dizer que não se concordou com ele em algumas coisas, mas o que é facto é que foi um homem que conseguiu pôr de pé um projeto de alimentar o património através das receitas do próprio património, isto é, através das receitas que são cobradas das entradas dos palácios, etc., ele conseguiu arranjar dinheiro para, nomeadamente, restaurar todo o Palácio de Monserrate, que estava completamente a cair, já nem parte já nem telhado tinha, portanto chovia como na rua, as paredes todas degradadas, tudo, o chalé da Condessa, etc, etc. E realmente essa ideia de reconstrução do património, pronto, faz parte, nós podemos não concordar, mas faz parte da noção de que esse património tem de ser reconstruído, recuperado e usufruído, e o professor Lamas conseguiu fazer isso, e a Parques Sintra teve ao longo dos tempos lá, ótimos técnicos. Eu estava a dizer, a primeira vez que eu fui à Parque Sintra Monte da Lua foi porque o professor Lamas me pediu para eu ir dar um curso sobre as religiões afro-brasileiras para os trabalhadores do parque. Porquê?
porque, sobretudo, as pessoas que trabalham na floresta, na parte natural, encontram muitas vezes ofrendas para Exu. Exu é um dos orixás das religiões afro-brasileiras, nas encruzilhadas, e ficavam com medo daquilo, não sabiam se podiam tocar, se não podiam tocar, etc. Então, eu fui dar o curso para explicar o que é que eram as religiões afro-brasileiras, o que é que podiam fazer com as ofrendas, quanto tempo é que deviam deixar, etc, etc. E foi daí que me surgiu a ideia de um projeto ali a Sintra, porque eu pensei, "Pá, este espaço é incrível", que era incrível já eu sabia, porque ia à Sintra desde miúda, né? E sempre adorei Sintra como boa lisboeta, mas pensei, realmente isto é um local que é usado por tantas religiões diferentes, tem um historial de património, de religião, tão complexo, que era agir para um projeto, e depois no ano seguinte surgiu o projeto europeu em que me convidaram para participar, e claro que eu disse logo que era sobre Sintra que queria trabalhar. Mas o que eu quero dizer é, a Parques Sintra Montalua tem tido técnicos muito capazes, pessoas que conheciam muito bem a serra, conheciam muito bem os monumentos, etc. E infelizmente nestes últimos anos a gestão tem sido péssima e têm feito com que esses técnicos vão embora. Eu acho que é óbvio que não é a administração da Parques Sintra Montalua que percebe de património, porque são gestores, são pessoas que vieram da gestão de fábricas e disto e daquilo, não percebem nada de património, mas tinham técnicos nas suas equipas que eram bons técnicos. E infelizmente a Parques de Sintra tem deixado muitos deles irem-se embora porque as circunstâncias às vezes são tão más que as pessoas fartam e se foi embora. E é uma pena porque eu acho que é normal e é necessário que haja uma empresa a gerir aquele espaço, mas acho que os técnicos que lá estavam eram, muitos deles que eu conheci muito bem, eram realmente hiper conhecedores da realidade em vários aspectos de Sintra e muitos deles também naturais e pessoas que cresceram ali e que tem sido uma pena eles aos poucos vão se chateando com a direção da Parque Sintra, montam Lua e vão-se embora, que é uma pena, porque realmente depois há ali um buraco que se cria. Mais alguém queira colocar alguma questão? Eu tentei aqui pôr uma mãozinha, mas não sei se consegui. Não Não, conseguiste pôr não mão. interessa. Era só para dizer meia dúzia de coisas. Ahm, Estes espaços, como Sintra o é, eu também sou um lisboeta, embora tenha estado grande parte da minha vida no Porto, sou um lisboeta nesse sentido de que o passeio, por excelência, até porque o meu pai não tinha carro, era a possibilidade do comboio, não é? Ir até Sintra, as famosas queijadas e ver os monumentos. E os Ah, travesseiros e os travesseiros da periquita. claro, isso tudo. Esse conjunto. Ou então ir à outra banda, ao célebre Ginjal, que era o restaurante que havia na outra banda, onde se podia ver panoramicamente o Tejo. Portanto, a Sintra evoca-me muita coisa, e agora que vivo aqui em Loures e que a minha mulher é de cá e é desta zona e que também conhece bastante bem Sintra, ainda recentemente fomos ao ver o convento dos Capuchos, porque ela trabalha aqui na Câmara de Loures, num convento arrábido, num convento franciscano, antigo convento franciscano, agora é da Câmara, não é? Uhum. E interessou-se, interessa-se, e eu acabei também por me interessar, por contágio, por os conventos franciscanos, alguns deles muito pequeninos, como ainda agora visitámos um no sul de Espanha, aqui na zona de Badajoz, mas que estava em restauro. Mas muito engraçado e mais pequeno ainda do que este aqui do conventinho de Loures, onde ela trabalha. E este da Serra de Sintra, particularmente interessante, não é? Está todo encastoado naqueles rochedos. Eu gostava de dizer o seguinte: aqui a este espaços pode-se aplicar aquele conceito do Foucault que conhecem bem, não é? Dos espaços heterotópicos. Ou seja, são espaços que, ao longo do tempo, ao longo do dia e ao longo dos meses e das estações, têm usos diferentes por pessoas diferentes ou por entidades diferentes, não é? Eh, o Foucault não falou muito de arquitetura nem de espaços, mas tem esse célebre artigo dos espaços heterotópicos que é interessante e que se aplica aqui. Um outro indivíduo interessante também é o Joshua Agamben, que a Flor gosta de estar calada, está ali a ouvir, é a minha mulher, mas de facto ele escreveu um livro muito interessante sobre a questão de um conceito que lhe é muito caro, que é o conceito de modo de vida, a que ele aplica aos franciscanos, naquele livro
que eu, como leio mal italiano, leio em francês. De la plus haute pauvreté, portanto, da mais alta pobreza, ou seja, o culto do absoluto, da absoluta pobreza, de desproverem-se de praticamente tudo, quase entregarem-se algumas vezes à morte, não é? Como acontecia na Rábida. Eh, Mas a aquela, Rábida também eram capuchinhos. Aliás o branch, o ramo de frades que foi para o convento de Santa Cruz é um offspring dos da Rábida, são frades capuchinhos também. Pois, exatamente. Ou seja, eles expressavam-se por aquelas espécie de Tinham capelas sempre locais lindíssimos. ou fornas que havia pela serra e Hum, alguns quase que se deixavam morrer ali a olhar Sim. para o mar, porque Hum, não tinham nada com que subsistir, hum. praticamente. E esse aspecto de a tal fuga ao mundo que falava o Álvaro, esse aspecto é interessante para o conceito do Agamben de modo de vida, que agora não é aqui a ocasião de estar a desenvolver, mas é muito interessante. Queria também referir que tenho uma frustração em relação a Sintra, é que nunca vi atolos do Monge. Os arqueólogos portugueses decidiram chamar atolos Tolos, mas Hum. estão enganados. É É que feminino, está bem. Tolos é feminino por uma razão muito simples. É que Tolos é uma coisa que vem daqueles tempos em que vinha tudo do Oriente e da Grécia e do Próximo Oriente e não sei o quê. E então estes monumentos calcolíticos, são sepulcros calcolíticos, eh, ligavam-se na mítica, na mística, não sei em que é que falar, ideia dos primeiros arqueólogos, aos monumentos tipo o túmulo de Treu, aqueles túmulos que estão perto de Micenas, não é? Na zona de Micenas. Ou seja, Tolói, onde se podiam reunir 200 pessoas lá dentro, não tem nada a ver com os nossos, não é? Uma coisa completamente diferente. Mas são em falsa cúpula. E os gregos tinham também, quem fala disso muito bem, é aquele grande historiador da antiguidade que, que agora está-me aqui a esquecer o nome, que distingue a Héstia, os templos dedicados à deusa Héstia, que era a deusa do lar, da mulher, da centralidade, da circularidade e da estoloi. E estoloi como templos, nesse caso. E distingue do deus dos viajantes, dos ladrões, enfim, o deus que simboliza a masculinidade, portanto, por oposição a essa centralidade, digamos, do oikos, não é? Ou neste caso da Tolos, que é, nesse caso, um templo dedicado à mulher, ou em que a mulher preside. Ehm, Portanto, realmente as Tolóis são monumentos muito interessantes aqui do sul da Península Ibérica. Aparecem também muito em Espanha, como sabemos, não é? Em Los Milhares há uma necrópole enorme e também em Alcalar, por exemplo, no Algarve, e são monumentos do Calcolítico que, enfim, eh, às vezes o que me faz impressão nestas várias utilizações que as pessoas dão e que têm todo o direito a dar a um espaço, porque não fazem mal nenhum, pelo contrário, não é? O que me faz impressão é que há também muita ignorância, por exemplo, esta coisa de falar de celtas, eu costumo dizer uma frase na brincadeira que é quando ouço falar de celtas puxo logo das pistolas. É que realmente, pronto, criou-se esta mitologia celtizante, Sim, não é? mas são tudo fábulas. A maior parte destas histórias, tanto Claro, o Sintra como outras, são todas enfabuladas. claro, É uma claro, mistura de coisas. mas temos que ter a paciência antropológica para ouvir o outro e para entender que os outros também têm direito a ter. Nós também cometemos erros e também andamos numa certa mitologia, se quisermos, não é? Porque, Sim, sim. enfim, tudo é precário no humano e, Mas eu, portanto, por exemplo, em relação a coisas que o Vitor está a dizer de perspectivas mais teóricas, eu tinha até nos PowerPoints alguns nomes de teorias sobre património, não sei o quê, mas achei que nesta palestra não queria mesmo entrar por discutir teorias sobre património, etc, etc. Mas pronto, mas é interessante. não Acho que repara. o Carlos Nunes também tem a mão no ar. Então pronto, ótimo. Carlos, então. Carlos, pode entrar, Carlos, faz favor. Lá vivam. Só uma coisa rápida, porque para não estar aí agora a fazer perder muito tempo. Viva Clara, Vítor Jorge, Álvaro, todos, como estão. Era só uma questão que
me ficou assim a dançar um bocadinho à medida que a Clara ia apresentando esta confluência e esta sobreposição de cultos, de espiritualidades, de manifestações religiosas nos mesmos espaços. E depois, quando ela estava a falar até do curso que foi lá fazer à Monte da Lua, para tentar esclarecer alguma coisa sobre as ocorrências que lá iam aparecendo daqueles rituais afro-brasileiros, hum, em que medida é que há ou não há, pelo menos, claro, não pareceu que houvesse, pelo menos que tu disseste, algumas conflitualidades entre estas várias Religiões. manifestações Sim. espirituais, porque isso é um traço destas, chamemos-lhe, de religiões de nova era, que são mais tolerantes e abertos e ecuménicos, ou porque eles de facto não se levam a sério? Como é que eu posso encarar um espaço que para mim é sagrado ou sacralizado, se encontro ali manifestações de outros que eu repudio ou não acredito, ou acho que me estão a conspurcar até aquele espaço, utilizando de maneiras que não se coadunam com a minha maneira de entender essa sacralização? Uhum. O que é que se passa com isso? Eu acho que aliás, também uma das vezes, logo no princípio do projeto, ligou-me um jornalista porque justamente queria que eu prestasse um depoimento, porque havia pessoas que tinham ido fazer uma queixa à GNR, pessoas católicas, que a passear nos trilhos de Sintra, porque realmente Sintra agora tem trilhos e há muita gente, como tu sabes, há muita gente nos últimos 20, 30 anos que começou a fazer passeios a pé na Serra, que era uma coisa que havia pouco em Portugal, os urbanos não faziam isso, né? Mas agora fazem. E, portanto, pessoas que se queixaram ao GNR porque encontraram, por exemplo, uh, caveiras não se diz caveira, mas pronto, o esqueleto, a parte de cima da cabeça do bode, com as patas, etc., que são coisas que justamente se fazem, sobretudo no candomblé queto, nos rituais afro-brasileiros, pronto. E então aí tens a grande discussão, e começa a grande discussão sobre o que é realmente a questão de liberdade religiosa, onde é que acaba a tua e começa a do outro, porque ok, tens liberdade religiosa e podes fazer os teus rituais, mas eu, por exemplo, se for católica, não sou obrigada justamente a ir passear e confrontar-me com essas coisas com as quais não concordo. Mas, por outro lado, esses grupos, como eu disse há bocado, advogam que estamos num país com liberdade religiosa, em que há uma lei e uma comissão, etc., e que, portanto, eles têm de ter liberdade religiosa e espaços para cumprir os seus rituais e que isso não pode ser proibido. Na realidade, quando eles queixam, por exemplo, do policiamento da Parque Sintra Monte da Lua, eu fiz várias voltas com os seguranças que durante a noite percorrem a serra e sei que nenhum deles nenhuma vez disse às pessoas, por exemplo, a fazerem rituais durante a noite, que muitas vezes os rituais são feitos durante a noite porque não há pessoas, porque é mais calmo, etc., disseram às pessoas para se irem embora. Não, apenas os guardas basicamente veem se não há perigo de haver incêndio, etc. Claro que as pessoas que vão fazer os rituais sentem-se sempre um bocado constrangidas, se sabem que vai aparecer um guarda ou que vão aparecer outras pessoas. As pessoas, porque são religiões que não são religiões maioritárias, são espiritualidades minoritárias, das quais as pessoas normalmente conhecem pouco e depois ifabula-se muito. Sobre cada uma dessas espiritualidades diversas. E se tu estás a perguntar se eles não entram em conflito, não, eu não tenho visto questões de conflito. Quer dizer, claro que nas minhas entrevistas, por exemplo, com o padre católico, claro que os padres católicos queixam-se mais de que não, estas coisas, mas na realidade há espaço suficiente para todos, porque nunca vi, por exemplo, nenhum membro das espiritualidades mais neo-druidas ou neopagãs queixar-se de que, olha, os afro-brasileiros deixaram ali coisas, apesar de toda a gente sabe e toda a gente diz, pois, nas religiões afro-brasileiras, as macumbas, como as pessoas dizem, deixam coisas que não é bom, portanto é complicada a questão, não há propriamente um ostracismo ou uma luta por espaços dos vários elementos das várias religiões, mas não sei também se pode dizer que haja uma coexistência pacífica. O que há suficiente espaço e esses grupos são suficientemente minoritários e, portanto, aquilo que é deixado ou que é feito é suficientemente pequeno para não causar ainda moça. E as únicas religiões que deixam realmente esses
esses traços físicos são os afro-brasileiros, porque os outros normalmente não têm rituais com coisas, com objetos, nem com flores, nem com plantas, nem com nada, né? Portanto, os afro-brasileiros realmente é um dos grandes problemas, aliás, aqui como no Brasil. Claro, Ah, e talvez não seja, como disseste há pouco, um pouco da ignorância das pessoas, ou seja, a pessoa não tem informação para perceber que aquilo que é uma região afro-brasileira, quais são as suas sim, características, as pessoas não têm, claro que a maioria dos portugueses informações não e tem, fazem as pessoas não interpretações sabem. mais problemáticas. E como eu estava a dizer, eu participei num trabalho na Bahia, por exemplo, e o conflito lá é muito maior entre os Sim. evangélicos. Sim, mas no Brasil, isso é outra coisa. Isso é porque no Pois, Brasil realmente tem hoje em dia um enorme conflito entre os evangélicos e os afro-brasileiros, até por questões políticas, não é? Começa por aí. Se bem que as religiões afro-brasileiras têm um longo historial, desde que se formaram, têm um sim. longo historial de períodos de história do Brasil em que foram perseguidos, ostracizados, quer dizer, desde a República Velha ao governo de Getúlio Vargas, à ditadura militar e hoje em dia à bancada evangélica e à intolerância religiosa que é protagonizada pela bancada evangélica e pelos evangélicos relativamente aos afro-brasileiros, né? Basta ligarem a televisão e verem a TV Record e o discurso do bispo Edir Macedo. Portanto, isso aí o Brasil tem toda uma história específica de questões ligadas Eu estava a dizer por causa da ignorância, porque, por exemplo, antes do surgimento deste poder dos evangélicos, eu cheguei a ver padres católicos nos terreiros de Candomblé, na Bahia, e as na pessoas do Bahia, sim. Candomblé a ir à Igreja Católica. Já havia uma Sim. espécie de ecumenismo de algo, não é? Não lhe chamaria comunismo, há toda Pronto, uma a parte que você lógica. está um bocado do ecumenismo, da relação, lógico, Sim, há há toda uma, uma lógica mas de, há uma relação, havia uma proximidade, de- havia uma sim, compreensão, não é? sim, E às vezes sim, outras vezes não, mas é uma relação daquilo que muitos estudiosos das religiões afro-brasileiras, como aqueles clássicos, o Verger, o Bastide, sobretudo falavam do sincretismo religioso, que o Lévi-Strauss depois chamou de bricolage, chame-lhe o que quiser, mas o que é facto é que nas próprias religiões afro-brasileiras houve sempre muita relação com o catolicismo, porque o catolicismo era a religião dos colonizadores, dos brancos, da hegemonia católica, não é? E, por exemplo, coisas como a lavagem da escadaria do Senhor do Bonfim na Bahia por meios de santo mostram bem esse encruzamento. Mas aqui já estamos a ir para outras águas, estamos a começar a falar da história das religiões afro-brasileiras no Brasil, que não é a mesma é só coisa para que a dizer, história introduzir só para dizer que aqui há muita ignorância sobre isso, né? Ou seja, as pessoas não, mesmo os católicos cristãos que não tenham um conhecimento do Brasil, não sabem bem olhar para esses rituais, assustam-se porque fazem outras Sim, mas interpretações. sim, há muita ignorância, claro, é normal, as pessoas não conhecem as religiões, mas há muita ignorância da parte dos católicos, da parte dos evangélicos e, sobretudo, dos neopentecostais. Há todo um discurso construído no Brasil pelo Edir Macedo, etc., que foi transposto para Portugal, claro, que nós temos, como sabem, presentemente a nossa maior comunidade de imigrantes são brasileiros e uma grande maioria dos brasileiros são neopentecostais e, portanto, a IURD e outras igrejas neopentecostais veiculam e transmitem toda a ideia de que os Exus e são agentes do diabo e, portanto, há toda uma não só desinformação, como mesmo uma má informação dada às pessoas para justamente criar um objeto de raiva, de perseguição, que serão os orixás e, sobretudo, os Exus, né? Hum. Aí as pombagiras. Mas pronto, aí isto era outra palestra sobre religiões afro-brasileiras. Não vamos entrar por aí hoje porque isso é muito complexo. Mas pronto, mas sim, há muito pouca informação. No Portugal continua a ser tradicionalmente e hegemonicamente um país católico, esta que é a verdade. Portanto, nós temos hoje em dia presentes uma série de minorias religiosas, minorias espirituais, mas uma grande parte da população continua a ser, pelo menos tem uma vertente e uma visão da espiritualidade no âmbito do catolicismo e, portanto, é difícil para as pessoas muitas vezes aceitarem e perceberem as espiritualidades dos outros, não é? Basicamente é isso. Eu como antropóloga, eu estudo religião porque acho que realmente as religiões são uma coisa fascinante, que molda, dá um universo cognitivo, dá a explicação das coisas às pessoas, não é? E não sigo nenhuma religião, justamente interesso-me por todas e dou aulas sobre a antropologia da religião e interessa-me imenso. Mas percebo que as pessoas facilmente fazem juízos de valor acerca das religiões dos outros, é muito fácil, não é? Mais alguma questão?
Quero colocar à Clara. Só dizer uma coisa que me recorda sempre a Serra de Sintra, comparada ou articulada com a Serra da Arrábida. O Sim, Orlando Ribeiro, que tive a sim, sorte de ter como meu professor, sim, dizia que Lisboa tinha uma sorte, é que sim. tinha uma Serra Atlântica e uma Sim, Serra Mediterrânica. Mediterrânica. Sim, aliás, há toda uma série de lendas, não sei se, Vítor, tu sabes, que é a Serra de Sintra é a Serra da Lua, a Serra da Arrábida é a Serra do Sol, e há toda, pronto, eu não entrei por aí porque isto seria inacabável, nunca mais acabava, as histórias sobre Sintra, etc. Mas há todo um historial, sobretudo de uma vertente da teosofia da Blavatsky e da Eubiose, que é a teosofia do Brasil, que diz que há túneis que ligam a Serra de Sintra à Serra da Rábida, por baixo da água, e que havia ninfas e nereides a sair dali, etc. Portanto, há todo. Escute, há um senhor chamado Vítor Adrião que já publicou não sei quantos livros sobre isso, tem toda a teoria da eubiose sobre a relação, sobre o reino da Garta e Sintra como um dos 7 chakras do mundo e a relação subterrânea entre a Rábida e Sintra. Bom, olha, não vamos entrar por aí porque são 11h15, acho que está toda a gente cansada e eu também estou, eu quero mesmo ir jantar, estou morta de fome, Ok. ainda não consegui jantar. Vamos parar a gravação. Cheguei a casa e vim logo para aqui.